Cara, o sexto e o sétimo são muito bons, tá? O sexto, principalmente, vai fazer bastante diferença para vocês. Mas o quinto, ele é relacionado à tua postura. A tua postura, quando eu falo postura, para ficar bem claro, existem dois tipos de postura. A tua postura como profissional perante o teu cliente, tá? Postura de confiança, de saber quando vais pegar uma máquina, tu pegar a máquina com confiança, saber o que tu estás pegando, a maneira de tu te portar, a maneira de tu conversar, a maneira de tu organizar a tua bancada, isso tudo é postura. Isso passa muita autoridade pro teu cliente. Quanto melhor, pô, tu vais olhar pro cara, o cara vai jogar futebol assim, o cara pode vir, pode bater uma bola gigantesca, né? Mas quando tu olha ele, tu vai pensar, esse cara aí não joga nada, né? Vai vir de bermuda, aquelas bermudão e com tênis aí, um que chute, não vai funcionar. Agora, se o cara vem com um shortzinho da Nike, chuteirinha do Neymar, camiseta da seleção, vem com uma faixinha e vem com um negocinho do pulso, tu vai dizer, pô, não precisava disso tudo também, né? Não, mas tu vai olhar, pô, esse cara aí gosta de futebol, esse cara é boleiro, é isso que tu vais pensar, né? Então, na barberia a mesma coisa. O jeito que tu te veste também influencia, o jeito que a tua postura perante o teu cliente tem uma grande influência, sem sombra de dúvida. Então, isso tem muita influência. Mas também, uma coisa que vai influenciar demais é a tua postura com o corte. Na semana passada, quem estava cortando? O Rafael. O Rafael estava cortando. Lá na comunidade, nós temos um tipo de aula que o aluno ele começa a cortar e eu começo a ajustar alguns detalhes. Então, por exemplo, tá fazendo um corte, olha, esse movimento está errado, tem que puxar um pouquinho para cá, tem que ajustar isso. Mas muitas vezes eu nem falo tanto do movimento. Eu falo bastante do movimento, mas quando eu vou ajustar algum movimento, eu sempre ajusto ele corporalmente. Então a tua postura quando tu vais cortar, muitas vezes vai influenciar no jeito que tu estás cortando o cabelo. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos bem simples e que eu dei o exemplo hoje na live de manhã, que é segurar a tesoura. Às vezes segurar a tesoura não é nem o teu dedo aqui, é o jeito, não é nem o jeito que tu abre, mas é a tua postura corporal e a tua postura no jeito que tu segura. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. A primeira coisa é o quanto que tu bota o dedo para dentro. Então, um simples ajuste corporal já muda tudo. Olha só. Opa. Olha como o meu pulso está reto. Olha como o meu pulso está todo torto. Olha como o meu pulso está reto. Olha como o meu dedão ele já não está tão dentro. Ó, ele está aqui embaixo. Olha como a distribuição do peso da minha mão veio um pouquinho mais para cá, ó, ajustou. E na hora que eu estou aqui, ó, olha como eu consigo cortar melhor. Na hora que eu giro para cortar em cima, olha só o jeito que o meu braço tá, ao invés de ficar assim. Ó, o meu dedo apontando aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu fizer assim, olha só como tá isso daqui. Tá tudo errado. Agora olha eu cortando aqui, ó. Botou aqui, ó, puxou a mecha, olha como é outra postura. Olha como é uma postura. Olha como é outra postura. Olha como é uma postura. Olha como é a postura no pente corrido. Tá vendo como ele fica diferente do que eu ficar aqui, ó? Olha só, isso vai influenciar no teu corte, e isso vai influenciar até mesmo na visão do cliente. Então, eu acho que foi na live da Di que eu falei para a Didi, tá fazendo o movimento o slice, o movimento ele não está errado, o jeito que tu estás trazendo, mas corporalmente tu estás errada. Então o que que tu faz? Tu dá um passinho para trás, ajusta, segura um pouquinho no cliente e aí tu vem rasgando. A postura muda na tua técnica e também a visão. No Rafael foi a mesma coisa. O Rafael estava com a cadeira muito para baixo, então ele estava assim. Eu falei, Rafael, levanta a cadeira e estica esse ombro. Pá, é outra coisa. Então isso vai influenciar tanto nas tuas técnicas, como também vai influenciar em como o cliente te enxerga. Quer ver um exemplo muito pontual? É barba, cara. Barba não é raramente é a posição do navalhete, tá? A posição do navalhete, ele tem influência? Tem, tipo o ângulo que tu vais aplicar o corte, o ângulo de posicionamento, mas de fato a barba é muito mais a tua postura do lado do teu cliente do que o teu navalhete. Cara, é muito mais, é muito mais. Cada aula que tu tens comigo sobre barba, eu praticamente não vou ajustar nada do navalhete. A única coisa que eu vou falar do navalhete vai ser assim, ó. Deita um pouco mais e aplica um ângulo de 45. Só, acabou. O restante vai ser, dá um passo para trás, joga a cabeça do teu cliente pro lado, vai um passo para frente, fica em diagonal. Cara, se tu tá com alguma dificuldade em fazer um queixo, por exemplo, em fazer um bigode, que inclusive eu tô precisando fazer o meu, é,
o problema não está aqui. Não tenta ajustar aqui. Não tenta, não tenta. Tenta ajustar corporalmente, tá? E outra coisa, não existe técnica perfeita corporal, tá? Quando tu vai fazer uma barba, tu tens que encontrar uma posição que fique confortável para ti. Por que eu digo que não tem uma postura perfeita? Porque o meu braço é um tamanho, o teu braço é outro. A tua altura é uma, a minha altura é outra. Então, o corpo de cada um, ele é diferente de um para o outro. E não tem como eu determinar, olha, a postura perfeita é um pezinho na frente, é 32 centímetros para trás, inclinado em 90 graus. Não existe isso. A postura tenta te posicionar, tenta encontrar o equilíbrio do teu corpo e tal, e tal, e tal. Tem algumas coisas, às vezes, que, joga o peso do teu corpo pro pé esquerdo, joga o teu peso do corpo pro pé direito. Os alunos já viram fazendo isso, é ridículo, mas funciona, tá? Então, percebe a tua postura quando tu for fazer um barbear. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito eficiente, tá bom? Pegou? Então, a postura sempre relacionada a 2 pontos. Do jeito que o cliente te vê e diante das técnicas, tá? Técnica é muito postura, é inacreditável como técnica é postura, tá? Essa semana, lá dentro da comunidade dos alunos, nós temos o desafio da semana, que nós criamos há pouco tempo, inclusive. E dentro do desafio da semana, eles têm que mandar um vídeo. E essa semana é tangência ainda, porque a gente tem que revisar, e pente corrido. Sabe o que eu pedi para eles? Cara, grava o pente corrido inteiro, o teu corpo inteiro. Porque não me importa tanto o jeito que tu estás batendo aqui no cabelo. Importa, é óbvio. Mas o que mais me importa é o jeito que tu estás te posicionando. Então pode ter certeza que eu já vi alguns ali que o pessoal está com a postura um pouco errada. Então eu vou fazer esse ajuste e logo logo eles já conseguem mudar e evoluir no corte. Isso é super importante, tá? Vamos ver qual é o próximo aqui. Então, revisando, para quem perguntou, esse é o quinto, tá? Primeiro, ótimo não pode ser inimigo do bom. Segundo, estrutura de corte, ângulos de encaixe e mecha de projeção. Terceiro, corte para o dia a dia do cliente. Quarto, pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento. Quinto, postura. O sexto, para mim, um dos mais importantes. E aí, o sexto, ele é super importante, tá? Super, super, super importante. Quando eu estava fazendo a live aqui, no começo da live, eu vi no Instagram que o pessoal botou assim, galera, vamos seguir um ao outro. Eu vejo isso muito em grupos de Facebook sobre barbearia. Pessoal, bota o teu Instagram aqui embaixo que eu começarei a te seguir. Esse grupo tem 20 mil pessoas. Se um seguir ao outro, cada um terá 20 mil pessoas dentro do Instagram. Beleza. Aí a gente entra na questão de cliente. Por que tu queres 20 mil pessoas te seguindo no Instagram de outros lugares, tipo de Portugal, por exemplo, se tu corta o cabelo na tua cidade? Então, uma das coisas mais importantes que existem para tu conseguir ter uma grande clientela é atingir a clientela certa. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: tu precisa ser famoso para quem te conhece. Então, tu tens que ter o teu público e esse teu público precisa ser o teu público-alvo e aí sim tu ser famoso para esse público. Então, eu, por exemplo, eu não vou fazer vídeo para cabeleireiro, não é o meu público. Você, por exemplo, que tem uma barbearia, tu não vais fazer postagem para outro barbeiro. Tu estás perdendo uma oportunidade gigante. Tu tens que fazer postagem para homens aí da sua cidade que queiram cortar cabelo contigo. Então a primeira coisa que tu tens que perceber não importa se tu tens 10, 20, 100 mil seguidores. Até porque tu podes comprar, e é ridículo comprar porque não vai ter grande influência. Tu sempre tens que buscar o teu público-alvo. Então, por mais que tu não tenhas 10 mil seguidores, que tenhas 500. Se esses 500 seguidores, eles forem pessoas que querem cortar o cabelo contigo, isso vai ser muito poderoso. Então, é melhor ter menos seguidores, ser os seguidores certos, para que tu consiga lucrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo que nós chamamos de ciclo de clientes, e os meus alunos sabem disso. O ciclo de cliente, eu falei isso também dentro da live de hoje de manhã, que ela funciona mais ou menos assim. Eu tenho um cliente que não me conhece, eu tenho um cliente que me conhece, eu tenho um cliente que já cortou comigo, eu tenho um cliente que já voltou a cortar comigo e eu tenho um cliente que me indica para outras pessoas. Cada cliente desse, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Mas agora vamos lá no cliente que não te conhece. Existe o cliente que não te conhece, que é mulher de cabelo longo e que quer descolorir. Esse cliente é para ti? Não é. Então tu não vais atrair ele.
O cliente que não te conhece, ele também é barbeiro, lá de Portugal. Esse cliente é para ti? Ele não é, então tu não vais querer atrair ele. Tu mora no sul e tem um barbeiro do norte. Tu vais fazer conteúdo para ele? Não vais, ele nunca vai cortar o cabelo contigo. Então, uma das coisas mais importantes é tu atrair o cara que não te conhece, mas que é o teu público-alvo. Então, se dentro da minha barbearia eu já vejo que as pessoas que eu mais fidelizo são homens de 40 a 45 anos, que gostam de cabelo social, quando eu for divulgar, eu vou divulgar degradê? Não vou, cara. Porque daí tu estás atraindo um público que não está sendo teu. Tu precisa atrair um cara que, olha, você que é de meia idade e nunca acertou um corte de cabelo, nunca nenhum barbeiro acertou o seu corte, eu faço um atendimento diferenciado e se tu vier aqui, eu vou acertar o teu corte e assim assado. E não ficar fazendo coisa chamando a atenção de outro barbeiro. Deixa esses caras fazer isso. Tu não quer viver de barbearia? Então tu precisa ter cliente. E cliente teu, e cliente de verdade. E tu precisa identificar. Isso nós chamamos de avatar. O pessoal tá com uma bateriazinha aqui, mas não se preocupe, vai durar um pouquinho mais, tá? É que assim, ó, só para explicar rapidinho, tá? A gente tá com esse cenário novo, mas eu tô esperando um fio vir da China. Pode deixar que eu vou esterilizar, pode deixar que eu não vou respirar o arzinho que vai sair do plástico bolha, tá? Pode ficar tranquilo. Então eu tô esperando chegar na China, porque não tem aqui no Brasil. Então vai chegar mais ou menos em junho. Então algumas lives vai ter essa bateriazinha aqui, tá? Não se preocupem. Até que tá durando bastante hoje. Apareceu 1h10 depois, então hoje tá show de bola. Vai durar um pouquinho a mais. Então, identificar quem é o teu cliente vai te trazer muito cliente, porque daí tu vai saber trabalhar exatamente, é com esse tipo de cliente que eu preciso trabalhar e trazer ele para dentro da minha barbearia. E o teu marketing fica muito mais fácil, do que daí tu não sabe o que fazer. Quando tu não sabe quem atrair, como é que tu vais fazer algum material para ele? Como é que tu vais fazer um panfleto? Como é que tu vais fazer uma postagem? Não vai acontecer, entende? Então, tu tens que saber quem é o teu público. E aí, o cara que não conhece e que tem esse perfil, tu tens que pescar ele. Quando tu pescar esse cara, ele já vai deixar de não te conhecer. Ele já é um cliente que te conhece. Aí tu tens que fazer com que esse cara venha até a tua barbearia e corte o cabelo contigo. Quando ele cortar o cabelo contigo, tudo aquilo que a gente falou sobre estrutura de corte, sobre mechas de projeção, sobre ângulos de encaixe, tem que estar super afinado. Por quê? Porque eu quero que esse cara, ele vire um cara que corte regularmente comigo. E se o meu trabalho de atendimento, de postura superar ainda mais, esse cara vai virar um cliente que me indica para outros clientes. Então, o teu processo, para que tu tenhas bastante cliente dentro da tua barbearia, ele passa por um processo meio que de esteira. É como se o cliente ele não te conhece. De repente ele te conhece. De repente ele corta contigo. Ele gosta, continua a cortar. Ele gosta tanto que te indica. Então, o segredo do marketing para gente, para barbeiro, é fazer com que o cara que não te conhece, ele vire um cara que te indique para outras pessoas. Então ele passa por todo esse processo. E cada uma dessas pessoas, tu deve trabalhar de uma maneira diferente. Porque um cara que já te conhece, tu tens que mostrar outras coisas para ele. Um cara que não te conhece, tu tens que mostrar uma outra coisa para ele. Então entender o momento do teu avatar, a gente chama de avatar, tá? Tem outros nomes também, mas enfim. O momento do teu avatar vai fazer com que tu saiba como trabalhar com ele. E aí tu cria uma estratégia em cima disso, e quando a tua estratégia está extremamente bem elaborada, tu sabe exatamente o quanto tu precisa investir para trazer um cliente. Então, se a cada 10 reais vem um cliente, se eu investir 1.000 reais, vai vir 100 clientes. Essa é a proporção. Então, tu começa a descobrir, eu tenho que investir isso para trazer esse cliente, então eu multiplico aqui para multiplicar aqui. Esse é o segredo, beleza? O sétimo, a gente entra num problema que muita gente passa, que é como que eu faço para largar o meu emprego e começar a viver de barbearia. Sabe por que às vezes tu tens tanta dificuldade em fazer isso? Porque às vezes tu enxerga como a única solução de fazer esse salto de uma vez só. Tu acha que para viver de barbearia, tu precisa largar tudo e começar a viver de barbearia. E uma das maneiras que eu mais vejo o sucesso acontecendo é quando isso é intercalado. Eu vou dar um exemplo que talvez ele esteja aí, eu não sei se ele está. É o Roger, um aluno meu. Ele faz isso maravilhosamente bem, tá? Ele continua trabalhando no emprego dele, mas nas horas vagas ele já está começando a fazer a clientela dele. Então, sábado e domingo ele atende, à noite ele atende. Então, ele está começando a construir a clientela dele e, ao mesmo tempo, ele tem a segurança do trabalho dele.
Então isso daí começa a acontecer de forma bem gradativa.